Alunos, olá, nossa aula número 8 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos agora abrir a nossa Lei 8.069 de 90 e tratar especialmente acerca do tema família substituta, né? Guarda, tutela, adoção. A guarda tem previsão lá nos artigos 33 a 35 do ECA. A tutela, previsão legislativa do 36 ao 38. E a adoção, que veremos na nossa aula seguinte, vem lá nos artigos 39 a 52D. Várias mudanças aí legislativas nesse caso. Para aplicação de família substituta, né, onde você tira a criança e o adolescente da sua família natural ou extensa, né? Família natural é aquela, só retomando, família natural é aquela da criança ou adolescente onde ele nasceu, né? Pai, mãe mesmo ali. Extensa, avós, tios, não deu certo de ficar com ninguém, família substituta, vamos ver quais são os seus requisitos e a sua forma aqui de guarda e tutela nessa aula. Requisitos da família substituta: oitiva da criança e do adolescente, então vai ser ouvido a criança e o adolescente. Consideração da opinião, muito importante aqui para colocação em família substituta. Maior de 12 anos de idade, o adolescente, necessário consentimento em audiência, relação de afinidade e afetividade, redução de consequências. Então, assim, vai para a família substituta, né? Mas se ele tiver uma afinidade, uma afetividade, melhor, tá? Para fins de redução de consequências, ali, desenvolvimento inferior da criança e do adolescente, tá? Grupos de irmãos, excepcionalmente nos casos de risco de abuso ou de outra situação, mas grupos de irmãos vão permanecer juntos. Preparação gradativa e acompanhamento. Ambiente familiar adequado, né, dessa família substituta. Autorização judicial obrigatória. Família substituta estrangeira, aplicada apenas para adoção. Guarda, tutela, não. Preenchimento do termo de compromisso para guarda e para tutela. Concedido lá a guarda e a tutela, vai lá na vara da infância e da juventude ou na vara da família, o órgão que for a autoridade competente, assina lá o terminho de responsabilidade, terminho de compromisso. Para os indígenas, pessoal, tomar cuidado, ali tem alguns requisitos essenciais para os indígenas. Respeito à cultura, à identidade social e tradições e costumes. Então, para colocar indígena em uma família substituta, tem que respeitar essas condições peculiares ali dos indígenas, até para não sofrer muito. Priorizar que essa família substituta seja na mesma comunidade, na mesma etnia. Tá? E oitiva de representantes federais, político indigenista. Agora, pessoal, vamos adentrar sobre a guarda. Guarda, uma possibilidade de colocação da criança e adolescente em família substituta. Possui como requisitos assistência moral, material e educacional. Oposição a terceiros, inclusive a pais, ou seja, foi a criança para a família substituta na modalidade de guarda, né? Os pais vão continuar vendo, vão continuar visitando e tudo mais, pode ser que sim, né? Mas essa pessoa que detém a guarda daquela criança ou adolescente, ele é quem vai decidir sobre a criança e adolescente, pode sim se opor, inclusive contra pais. Não aplicável em adoção por estrangeiro, ou seja, né, uma das modalidades até para fazer a adoção, que falaremos na nossa próxima aula de número 9, né, vai dizer a respeito lá da adoção de estrangeiro, que na verdade para o nosso tema específico aqui, para o nosso concurso da Polícia Militar, não falaremos porque não foi cobrado em edital, tá? Sobre adoção estrangeira, mas só para os senhores gravarem aí como requisito que guarda na modalidade de adoção estrangeiro não vem sendo aplicado. Atendimento de situações peculiares ou supressão de eventual falta de pais.
condição de dependência, né? Questões previdenciárias, possibilidade de direitos de visita aos pais, salvo se expressamente negado pela vara da infância e da juventude. Obrigação dos pais de prestar alimentos. Então, não é porque perdeu a guarda que não vai precisar mais pagar, né? Alimentos para o seu filho, para sua filha. Vai ter que continuar pagando sim. Direito de representação, né? Para fazer matrícula em escola, nesse sentido assim, a pessoa que detém a guarda é o seu responsável, pode sim representar a criança e o adolescente. Oitiva do Ministério Público. O Ministério Público, um órgão aí fiscalizador, e sempre deve entrar nos casos que envolvem criança ou adolescente. Ele sempre deve ser ouvido, sempre deve ser dado parecer do Ministério Público. Revogação a qualquer tempo com decisão fundamentada. Não existe um prazo de quanto tempo vai durar a guarda, tá? Mas ela pode ser revogada a qualquer tempo com decisão fundamentada dos motivos porque está revogando. Pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar pode receber na forma de guarda, tá? Caráter temporário e excepcional, requisito aí essencial da guarda. E algumas introduções aqui legislativas, importante a leitura aos senhores. Artigo 34, parágrafo 3º. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas, que não estejam no cadastro de adoção. Parágrafo 4º. Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais ou distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse dos recursos para a própria família acolhedora. Agora, então, pessoal, vamos falar acerca da tutela, uma outra forma aí, uma outra modalidade de colocação da criança e do adolescente em família substituta. Possui como requisitos: aplicável para a pessoa até 18 anos incompletos, ou seja, para ser tutor, né, tem que ter mais de 18 anos, mas para o adolescente ele tem que ter até 18 anos incompletos, não é uma pessoa civilmente aí capaz e tudo. Então, a partir dos seus 18 anos, pede a tutela. Perda ou suspensão do poder familiar, né? O adolescente lá tem, a criança ou adolescente tem seus bens e houve uma perda aí desse poder familiar, né, dos pais, então exerce aí a tutela, né? Implicação de dever de guarda, assistência moral, material e educacional. A administração dos bens do tutelado, principal requisito. Nomeação por testamento ou outro documento autêntico. Então, o tutor ele pode ser nomeado lá por testamento, os pais faleceram, né? E daí nomearam, tem um tio, alguma pessoa que eles gostam, um amigo, eles colocam lá no testamento tutor, tá? Ou então, no caso lá de perda e suspensão, que daí é pela vara, pela autoridade competente a sua nomeação. Deve ser a medida mais vantajosa ao tutelando. Prazo de 30 dias após a abertura da sucessão para ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, né? Então, os pais faleceram, ele tem 30 dias lá, o tutor, para ingressar com esse processo judicial a respeito dos bens, né, do tutelando. Pode ser destituída, tá? Pode ser revogada. Cessa, acaba, encerra com a maioridade ou com a formação de novo poder familiar, pela adoção ou retorno, né, da suspensão ou reconhecimento de filiação por outra pessoa. Então é isso, pessoal. Vamos então à nossa resolução de questão acerca da família substituta tratada nessa aula. Questão 1. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta correta. 1. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança e do adolescente. Perfeito, artigo 28 do ECA diz isso, alternativa 1 correta. Inciso 2. A criança será previamente ouvida por equipe interprofissional sempre que possível e o adolescente será ouvido obrigatoriamente em audiência, sendo determinante o seu consentimento. Perfeito. Tanto a criança quanto o adolescente, eles devem ser ouvidos, né? Mas a criança não é tão obrigatório, mas o adolescente é obrigatória a sua oitiva em audiência, tá? Para colocação em família substituta. Adolescente maior de 12 anos completos. 3. Se deferirá colocação em família substituta a pessoa que não oferece ambiente familiar adequado quando o adolescente consentir, pois o seu consentimento é determinante. O consentimento do adolescente é sim determinante, mas a autoridade competente, assim como o Ministério Público, eles vão ali agir para fim de atender a criança e o adolescente de maneira integral. Tá? Então, embora o adolescente possua lá uma grande afetividade, afinidade com a pessoa que vai ser posto na família substituta, se não houver um ambiente adequado, não vai, tá? Então, é sim determinante, é sim importante, mas por si só não é suficiente, tá? A autoridade competente vai vir atender ali todo o seu direito para ver se garante a sua proteção integral àquele ambiente que ele está sendo colocado. Então, inciso 3 ali, errado. Inciso 4, os grupos de irmãos serão colocados sob a adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. É isso mesmo, é para manutenção de todos os grupos de irmãos na mesma família, continua ali a alternativa. Ressalvada a comprovada existência de risco ou de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento dos vínculos fraternais, tá? Então, perfeito, inciso 4 está correto. Os grupos de irmãos devem sempre permanecerem juntos. E essa situação de risco ou abuso que fala deve ser comprovado robustamente para fins de que se quebre esse vínculo entre eles, tá? Então, aqui, pessoal, dentro das alternativas, nós vimos que a 3 está errada, né? Então, vamos lá. Letra A, 1, 2 e 3, errada, né? Então, a gente tira. A 3 está errada, a letra A está errada. B, 1, 3 e 4. A 3 está errada, a gente exclui a alternativa B. C, 2, 3 e 4. A gente tira a 3, porque a 3 é a única errada. O que sobra para os senhores? Os senhores encontraram na questão 1 aqui apenas um inciso que está errado e só sobrou a alternativa D, em que o inciso 3 não se encontra, e a alternativa D está correta na nossa resolução de questão, tá? Então vão indo ali por exclusão, caso os senhores fiquem em dúvida em alguma alternativa também, tá? Então a alternativa D, questão 1, está correta. Vamos então, pessoal, à nossa questão número 2, acerca ali, né, da Lei 8.069 de 90, especialmente sobre família substituta, qual alternativa está correta? Inciso 1. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional. Perfeito, né? Mas não confere o direito do seu detentor opor-se aos pais, pois estes pagam alimentos ao filho. Tá errado, né, pessoal? Porque assim,
A guarda, ela efetivamente obriga uma assistência material, moral, educacional. O pai, né, ou a mãe, mesmo tendo perdido a guarda, deve sim pagar alimentos ao filho ou à filha, né, a criança ou adolescente, mas a pessoa que detém a guarda, ela pode sim, sem sombra de dúvidas, se opor a pai ou mãe, tá? É o que diz a nossa legislação. Então, a alternativa 1 está errada. 2. A tutela confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Nossa, que linda alternativa, né? Mas está errada, porque não é a tutela, é a guarda. A guarda confere à criança e adolescente condição de dependente para todos os fins de direitos, inclusive previdenciários, e não a tutela. 3. A tutela será exercida até 18 anos completos de idade. Não é completos, é incompletos, pessoal. Então, o inciso 3 está errado. 4. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamental ouvido o Ministério Público. Perfeito, pode ser revogada a guarda a qualquer tempo. A tutela, inciso 5º, encerra com a maioridade civil. Perfeito, isso aí, pessoal, alternativa D está errado, e aqui também vocês podem irem ali por exclusão e sem sombra de dúvidas já iriam acertar a alternativa D da questão 2 como correta. Pessoal, vamos encerrando por aqui a nossa aula número 8. Aguardo vocês na próxima aula e trataremos sobre a adoção.